Olá, galera do nono ano, vamos geografar com o professor Jorge Ramos. Vamos para mais uma aula. Espero que vocês estejam aí fazendo as atividades, estejam realmente envolvidos com as nossas novas formas, né, de interagir, tá bom? Então vamos lá. Hoje, na aula de hoje, nós vamos falar sobre a industrialização e o trabalho. Como é que aconteceu esse processo de industrialização? Esse processo, gente, que tanto modifica, que tanto acaba interferindo no espaço geográfico, tá bom? Vamos bater esse papo gostoso, legal hoje? Vamos lá! Olha só, da máquina a vapor ao robô, né? Então nós vamos ter essa mudança ao longo do tempo. A gente sabe que desde os primórdios o homem ele sempre teve a necessidade de transformar a natureza em algo para as suas necessidades, né? Transformar em materiais, seja numa machadinha, seja numa vestimenta retirada da natureza. Bem antes de existir as indústrias, o homem já confeccionava, já tinha instintivamente a necessidade de produzir algo, transformar a natureza em algo que servisse para o seu dia a dia, tá? Seja na caça, na pesca, nos seus utensílios do dia a dia. Por exemplo, a pessoa acabava criando uma vasilha de cerâmica, né? Usava o barro para produzir as suas panelas, enfim, tá? E dessa produção que surgiu a partir de uma produção manual, ela vai evoluir para as máquinas. Como isso que eu falei, existem 3 formas de estágios dessa transformação. A primeira fase a gente chama de artesanato, aquela coisa bem artesã, onde o artesão ele confeccionava, ele criava o seu artesanato, o seu artigo, né? O seu objeto. E aí nós vamos ter o período da manufatura e também da indústria moderna. Essas fases nós vamos ver uma a uma na aula de hoje. Vamos lá. Vem comigo, a gente tem o artesanato, que é a forma mais antiga de transformação da matéria-prima, que é a transformação desse recurso natural, conhecido há milhões de anos. Os objetos eram produzidos manualmente, com as ferramentas. O artesão era responsável por toda a produção. O exemplo, por exemplo, de um artesão que trabalha com a palha e vai produzir um cesto, um chapéu. Ele retira a palha da natureza e ele vai ali, confeccionar, né? Vai trabalhar sozinho, aprontar. Não existe a participação de outras pessoas. Ele é o próprio artesão, é como um sapateiro. Antigamente não existia as indústrias de sapato. O sapateiro ele mesmo cortava a sola, o couro, ele mesmo preparava tudo, né? Um artesão que a gente chama. E aí nós vamos ter a manufatura, que aí já é um processo mais evoluído. Essas pessoas viram que se eles produzissem em conjunto, em grupo, eles iriam produzir mais. Então, por volta do século XV, vários artesãos que faziam a mesma coisa se reuniam em galpões para produzir. Por exemplo, você produzia sapatos, então se juntavam vários sapateiros e eles acabaram formando um galpão ali naquela localidade e iam produzir. E aí já começa aí os primeiros traços de divisão de trabalho. Então, um sapateiro ele cortava, o outro costurava, o outro fazia o acabamento. Então a gente começa a ter uma mudança de forma de trabalhar a partir daí, que é esse processo de manufatura. E aí a gente vai começar a ter as primeiras máquinas surgindo nesse processo. O cara antes costurava o sapato na mão, agora ele vai ter uma máquina para cortar o couro, vai ter uma máquina para costurar. Então, ainda de forma ainda mais rústica ainda esse maquinário, mas que já surte um efeito de produção, né, maior, acelerado.
vai aumentar a produtividade, vai diminuir o tempo de produção, aquilo que você levava um dia para produzir um sapato, você vai produzir 10 pares, 15, 20 pares de sapatos em um dia. Então a gente já tem um crescimento aí dessa indústria, dessa modificação. Né? A gente tem aqui uma imagem da participação. Essas primeiras indústrias têm a participação inclusive da família, das crianças também nesse processo. As primeiras indústrias, aí surge a indústria moderna, que aí já é essa indústria com esse desenvolvimento realmente com produtos fabricados, com um crescimento intenso, com o uso de um maquinário mais específico, mais pesado. Aquela primeira fase, ela usava a máquina a vapor, né? Existe nesse momento, aliás, o uso da máquina a vapor, que era o principal produto de energia, é o carvão mineral. E aí, nessa fase dessa indústria moderna, nós vamos ter o tear mecânico também, que é uma máquina onde eles vão fazer os tecidos, né? Vão fiar o algodão. Então, são as primeiras máquinas que vão estar surgindo dessa indústria moderna. E aí nós vamos ter ainda nessa época uma indústria muito insalubre. O que é isso? Uma indústria de muitos riscos, não existiam os EPI, equipamentos de proteção, as pessoas trabalhavam cerca de 16 horas, até mais, né, trabalho, então você trabalhava mais do que descansava. As crianças participavam, eram empregadas porque você poderia pagar mais as mulheres e as crianças, os homens eram deixados inclusive de lado nessa época. Isso a gente vai falar um pouquinho disso quando a gente vai falar aqui sobre as revoluções industriais. Vocês também já devem ter visto isso já nas aulas de história. Então surgiu a indústria moderna. Nessa fase a gente vai ter exatamente essa divisão de trabalho, onde cada pessoa ela vai estar responsável por uma parte daquele produto. A especialização do trabalho, cada pessoa vai se especializar em uma área daquele produto. Eu sei cortar, o outro não, eu sei a parte da costura, a outra pessoa vai se especializar na parte da pintura daquele produto. Então é o que a gente chama de especialização do trabalho. Existe o emprego de máquinas, como eu já falei, o trabalho ele passa a ser assalariado. Antes a gente via que era um trabalho onde não existia uma contratação, onde não existia um salário fixo. Agora, com essas indústrias já se fortalecendo, você já chama as pessoas para trabalhar e, em troca da sua força de trabalho, ela recebe por isso. Apesar que a gente sabe que nessas primeiras indústrias as leis trabalhistas elas não eram levadas em conta, e também os salários eram péssimos. Depois que a gente tem um avanço aí nas leis trabalhistas e a produção em massa e padronizada. Por exemplo, hoje você consegue confeccionar 1000 pares de sapatos todos iguais. Naquela época você conseguia fazer sapatos, cada sapato nunca ia ser igual ao outro, porque era algo artesanal, então ele saía diferenciado. Hoje você compra produtos em massas, você vai para a máquina de lavar roupa, todas as máquinas são iguais, são produtos em massa, padronizados. Então a gente vai ver aqui os diferentes tipos de indústrias. A indústria que envolve sempre os meios mecânicos, a indústria de artesanato, aquela que vai ser trabalhada manualmente, onde o artesão é o maior responsável por essa produção, e a manufatura, que vai ter a separação de tarefas. A gente aqui nessa imagem, não dá para vocês verem, mas é uma empresa de costura. Por exemplo, a Guararapes, que é uma empresa muito conhecida aqui no Ceará, do ramo de confecção. Ela divide essas etapas. Tem uma pessoa que vai cortar o tecido, tem outra que vai costurar, a outra vai pegar o botão, a outra vai tintar, né? Vai levar para a tinturaria, parte de pintura, de acabamento dessa peça. Então, uma peça, às vezes uma calça jeans, ela vai passar pelas mãos de várias, até 10 pessoas, até ela estar pronta.
Quanto ao destino desse produto, ele pode ser uma indústria de bens de consumo, que vai se destinar exclusivamente a satisfazer o consumidor, como é o caso de roupa, né, de alimentos. Então é uma indústria de bens de consumo, aquilo que você tem no dia a dia, aquilo que a gente precisa todos os dias para praticamente sobreviver. Tá? A indústria de bens de equipamentos, que produz e cria novos produtos, a indústria mecânica e a indústria de maquinaria. Por exemplo, a Guararapes, ela usa máquinas de costura. Então, onde é que são feitas essas máquinas de costura? Em uma indústria de bens de equipamento que vai produzir máquinas de costura para vender para uma empresa de confecção. Entendido? E as indústrias de bens intermediários, que destinam a sua produção de bens que voltam a entrar no processo produtivo, que é a indústria, exemplo disso é a indústria de aço. Existe uma indústria que retira o minério de ferro, existe a indústria que beneficia esse minério de ferro e vai formar uma barra, por exemplo, de aço. A gente tem até uma empresa aqui que é a Aço Cearense, tá? Que é uma empresa que vai beneficiar o minério de ferro. E aí, todo o produto que é a Aço Cearense, essas barras de ferro, elas vão ser vendidas para produzir outras coisas, vão para outras indústrias, indústria naval, indústria aérea, automobilística, que vão usar desse aço. Quanto ao peso da matéria, a matéria ela pode ser uma indústria pesada ou de base, que ela vai trabalhar principalmente com atividades industriais, com produtos básicos, como a metalurgia e a petroquímica. E nós vamos ter uma indústria ligeira, que fabrica produtos essencialmente de consumo. Ou seja, para você produzir um motor, né, uma peça mais incrementada, ela vai ser uma indústria pesada, mais demorada. E o bem de produtos essencialmente de consumo é aquilo que você vai produzir no dia a dia. O iogurte que tem que chegar na sua mesa, o queijo, né, que é rápido, é o sapato, é a camisa que é fabricada ali com muito mais rapidez e que existe uma necessidade maior no dia a dia. Tá dando para entender, né? As perguntas vocês podem fazer lá, porque infelizmente a gente tem essa interação, mas vamos lá. Quanto à tecnologia, ela pode ser uma indústria tradicional, indústria bem simples, né? Existem indústrias que a pessoa fabrica um queijo, fabrica bolo, então não precisa ter uma super máquina desenvolvida com uma tecnologia de ponta para desenvolver a fabricação de queijos. Então essa é uma indústria tradicional, que é bem simples, né? E existe uma indústria de ponta, que é aquela que usa uma tecnologia de vanguarda, que é o caso, por exemplo, de criar aeronaves, de satélites, a indústria farmacêutica, a indústria eletrônica, celulares, computadores, que aí vai ser uma indústria que a gente chama de indústria de ponta, uma indústria que vai ter uma especialização da mão de obra muito mais exigente, tá bem? E aí tudo isso se deve às revoluções. E aí, na história, você já deve ter estudado a primeira revolução industrial, que teve origem na Inglaterra no século XVIII, onde a principal característica era o uso da máquina a vapor, onde era o seu principal combustível, era o carvão mineral. E o setor que mais progrediu nessa época foi da indústria têxtil, tá certo? A gente tem aqui a imagenzinha, né, dessas primeiras indústrias, a máquina a vapor. Nós vamos ter uma segunda fase, que é a segunda revolução industrial, que aí pegando carona com a Inglaterra, a França, a Alemanha, a Rússia, Japão, Estados Unidos, entra também nessa produção industrial. Por isso que são países desenvolvidos, existe essa diferença. Os países primeiro tomaram a frente aí nesse processo de industrialização. Esse período é marcado pelo motor de combustão, do automóvel, do telefone, do telégrafo. Aí o carvão ele passa a ser substituído pelo quê? Pelo petróleo, pelo combustível fóssil, principal matéria, né, de energia. E surgiu o que a gente chama de linha de montagem, que gerou a necessidade de especialização do trabalho.
que é essa fase aí que a gente já falou. Tem um videozinho, Tempos Modernos, Charles Chaplin, onde cada operário ele é responsável por uma parte. Ele nem sabe o que é que vai ser produzido lá no final. Quando veio sai um carro, mas ele só apertava o parafuso, né? Tal. Então, existe nessa fase essa especialização do trabalho. Aqui, né, a gente tem a imagem do setor automobilístico. E nós vamos lá para a terceira revolução, que é a Revolução Industrial, que acontece em 1940, em virtude dos avanços científicos e tecnológicos, da tecnologia avançada de ponta, que atualmente cresce principalmente com a robotização, e as fábricas acabam substituindo a mão de obra humana pela máquina. E aí a gente vai gerar várias desigualdades, uma leva de desempregos que acaba acontecendo diante dessa nova revolução. E as indústrias começaram a transferir para os países mais pobres essas indústrias. Por quê? Porque cada vez mais o pensamento do capitalismo ele vai se basear no lucro. Então, quando eu transfiro a minha indústria para um local onde a mão de obra é mais barata, eu vou lucrar mais. Então, eu levo para a minha indústria para locais mais pobres, onde eu vou poder explorar mais essas pessoas que já estão tão necessitadas e acabam se submetendo a essa forma de trabalho. Aqui a gente tem a fábrica moderna, né, construída por robôs. Nós vamos ter os tipos de indústria agora, nessa parte agora da aula, que nós temos a forma de produção, ela pode ser da indústria referente à quantidade, à matéria-prima utilizada de energia consumida e o destino dessa produção. Os dois critérios mais comuns são a forma de produção e o destino da produção. Como é que é feito esse produto e para onde é que é destinado o produto que eu estou realizando. A forma de produção, as indústrias elas podem ser extrativas, de beneficiamento, de construção e de transformação. A gente vai ver cada uma delas, viu? Tenha paciência aí. As extrativas são aquelas indústrias que extraem, por exemplo, a Vale, que é uma empresa de uma mineradora que extrai o que é minério de ferro. Então, isso são exemplos de empresas extrativas que extraem o recurso natural, a matéria-prima em si. Ele não transforma, ele só retira. E aí nós vamos ter a indústria de beneficiamento. Se a anterior ela extrair o minério de ferro, a de beneficiamento ela vai transformar esse minério de ferro em aço. Ou, se eu tiro couro na indústria anterior, eu agora passo no processamento de esticar, de secar o couro, de botar produtos químicos para que não apodreça, para que esse couro sirva para uma outra indústria, tá? É o de beneficiamento. Beneficiamento de grãos, por exemplo. A de construção civil, a gente vai ter exemplo da construção naval, da construção aérea. Daí a gente tem todos os engenheiros, né, o trabalho de engenharia que está dentro dessa indústria, da indústria civil, de construção civil. Existe a indústria de transformação, que é baseada principalmente em exemplo da mecânica, da automobilística e da têxtil, que acaba fabricando para outras indústrias. Por exemplo, né, a empresa, o exemplo que eu dei, de uma empresa de indústria, você fabrica, ou de tecido, você fabrica máquinas de costura e fornece essas máquinas de costura para uma outra indústria que vai trabalhar com confecção. Então, essa indústria ela atende muitas vezes outras indústrias. Eu fabrico um motor e eu sou uma fábrica apenas de motor. E aí uma fábrica de automóveis ela vai comprar apenas o motor dessa outra fábrica, dessa outra indústria. Aqui são os destinos de produção. A indústria pode ser de bens de produção, de bens de capital ou bens de consumo. A gente vai entender isso agora. Ó, bens de produção, de capital ou de consumo. Qual a diferença, professor? Bens de produção, a matéria-prima da natureza, ela está em estado bruto, como o minério de ferro, e aí ele transforma em matéria-prima secundária, que é aquele exemplo que eu dei.
minério de ferro vai se transformar em aço. Isso mineradoras siderúrgicas. Bem de capital, que é a criação de máquinas, de maquinários, de motores. Também a gente já falou que eu fabrico esses produtos para atender uma outra demanda, uma outra indústria. As de bens de consumo, que podem ser duráveis e não duráveis. Por exemplo, um automóvel. Você não compra um automóvel para durar, para ser descartado. Amanhã eu vou comprar outro. Ou no outro mês eu vou comprar um outro automóvel. Não, a gente tem que comprar um automóvel tendo maior cuidado para que ele tenha uma durabilidade. Ele vai ter uma durabilidade maior. É diferente de bens não duráveis. Por exemplo, você compra uma caixa de leite, você não vai esperar para tomar essa caixa de leite daqui a 5 anos, 6 anos. Ela tem um prazo de validade. Então são bens não duráveis, aquilo que tem um curto tempo de vida. Geladeira. Você não vai comprar uma geladeira pensando em descartar ela logo mais. Ela vai ter uma vida útil, bem maior. Então, essa é a diferença dos bens de consumo duráveis e não duráveis. Aqui é o exemplo, né, de uma empresa de leite, fábrica de caixa de leite, e aqui de geladeiras, tá certo? Quanto à localização, é importante a localização dessas empresas. Por que é estratégico geograficamente? Por que a geografia é importante nesse ponto? Porque eu vou instalar uma empresa onde tem oferta de mão de obra, onde tem proximidade, ou seja, aqui, oferta de mão de obra. Eu vou montar uma empresa de costura. Eu vou montar em uma cidade onde não tem costureira? Não vai dar certo. Então eu tenho que ter pessoas para trabalhar. Não vou montar uma fábrica no meio do deserto onde não tem gente. Como é que as pessoas vão trabalhar na minha indústria? Então é estratégia. A proximidade do mercado consumidor. Eu vou ter que ter pessoas para consumir aquilo que eu estou produzindo. Disponibilidade de energia. O local ele tem que ser rico em energia, porque todas as indústrias elas têm base energética. A indústria só funciona com energia. Existência de uma rede de transporte. É importante que eu tenha essa rede de transporte para escoar esse material que eu estou fabricando, né? Seja de forma aérea, marítima, terrestre, mas tem que ter. Incentivos fiscais. Vou instalar minha empresa aonde vão me incentivar. Ou seja, olha, você vai instalar sua empresa aqui, o prefeito ou o governador acaba cedendo o terreno, a isenção de impostos. Isso vai fazer com que facilite a fixação daquela empresa naquela localidade. Aqui nós temos a consequência da atividade industrial, principalmente consequências ambientais, problemas ambientais que a gente já viu, diversos, como a poluição, e existe uma consequência econômica também, que é a questão da grande oferta. Quando você instala uma indústria no local, ela vai precisar de uma mão de obra especializada, ela acaba gerando também desemprego, ou seja, ou você se capacita para estar dentro daquela empresa, ou você acaba perdendo o seu emprego para uma pessoa mais especializada. O mercado, cada vez mais ele exige isso das pessoas, dos trabalhadores. Tá? Isso é um exemplo. E as consequências da atividade industrial a gente já começou a falar. A gente tem a poluição atmosférica, a poluição das águas. Várias empresas acabam levando aquilo que produz, né, os seus dejetos para rios, lagoas, poluição sonora, os ruídos. Existem algumas pessoas que acabam morando próximo de empresas que são muito barulhentas. Isso acaba trazendo vários transtornos, inclusive psicológicos, para essa população. E os resíduos industriais que são produzidos. Então, uma fábrica de couro, de tecido, e aquilo vai para onde? Todos aqueles restantes de sobras, muitas vezes vai para os aterros, vai para o lixo. E aí existe um acúmulo que é prejudicial ao meio ambiente. E existem algumas soluções para isso. No caso desse, é uma política de 3 R's, que muitas empresas adotam, que é reduzir, que é diminuir a quantidade de resíduos, reciclar e reutilizar. Várias empresas
produzem e acabam reutilizando aquelas sobras para diversas outras coisas. E acaba conquistando o que a gente chama de selo verde, uma empresa que tem uma consciência ambiental maior, uma pegada que a gente chama de pegada verde mesmo, uma consciência maior, e isso serve até como marketing para essas indústrias, para essas empresas. É uma exigência muito grande que hoje existe no nosso planeta, diante dos graves problemas ambientais que a gente vem sofrendo. Existe uma consequência econômica, que é a sobreprodução, o consumismo cada vez maior, a dependência econômica, você cada vez mais depende do seu trabalho, do dinheiro para poder viver, e algumas consequências sociais, desemprego causado pela deslocação de indústria. O que é isso? Às vezes uma indústria está ali naquele país ou naquela localidade até enquanto ela acha que é interessante, enquanto ela está dando lucro. Se um outro local, uma outra cidade, ela propõe um benefício maior para ela se instalar, ela sai. E quando ela sai, ela acaba deixando várias pessoas empregadas. Eu lembro que eu trabalhava no Cine e eu atendi várias pessoas de uma empresa de calçados de Pentecoste, uma cidade aqui do interior do Ceará, que ficaram desempregadas porque a empresa mudou de endereço. Ela saiu de Pentecoste e foi para uma outra cidade. Todas aquelas pessoas que viviam daquela empresa ficaram sem trabalho. Encerramento, dessas indústrias de deslocação é o mesmo. A introdução de tecnologias, e aí, chegou uma máquina nova da empresa, todo mundo já se assusta. Por quê? Porque essa máquina pode ser capaz de substituir a mão de obra de várias pessoas. Então, pessoas que para fazer aquele produto precisava de 10 pessoas, agora só vai precisar de uma, porque a máquina ela vai resolver aquilo, vai solucionar, vai ser muito mais rápido e muito mais... E eu não vou ter que pagar para a máquina. E o trabalho infantil e mão de obra. Felizmente, gente, em pleno século XXI, a gente ainda tem muitos países que ainda tem essa exploração de mão de obra escrava, que exploram as pessoas, escravo, horários exaustivos, salários extremamente baixos, locais insalubres que vão existir, e uma mão de obra também infantil. Aqui rapidamente a gente vai ver essa distribuição espacial no mapa. Esses círculos maiores vão apontar os locais onde essas indústrias elas estão localizadas. Então a gente vai ver aqui o noroeste dos Estados Unidos, a região aqui da Europa Ocidental, a gente vai ver a área do Japão, que são regiões muito mais industrializadas. E aí a gente tem esses países que são referências industriais. No caso, os Estados Unidos, que é uma grande potência mundial, tecnológica e energética. Nós vamos ter na América Central alguns países que vêm se desenvolvendo, principalmente com o México. No caso aqui do Brasil, nós temos São Paulo, com esse grande poder industrial, é uma referência na América do Sul. E nós vamos ter os novos países industrializados, principalmente chamados os tigres asiáticos. Aí nós vamos ter Hong Kong, Singapura, Taiwan e a Coreia do Sul, como esses países que estão despontando industrialmente. É uma industrialização tardia, mas são países que estão tendo um crescimento muito grande. Isso principalmente com a força de um país que investiu após a Segunda Guerra Mundial, principalmente, maciçamente na tecnologia, que é o caso do Japão. Já quase finalizando aqui, a gente vai ter um grande dragão da economia, hoje é a segunda maior economia, e é um país que vem crescendo muito na sua industrialização, que é a China e a Índia também, são países emergentes. A China, logo no início, se especializou principalmente em calçados, brinquedos e alguns produtos de tecnologia que eram mais descartáveis. Até antes a gente dizia o que era da China não prestava, porque essas foram as primeiras indústrias que não tinham tanta qualidade nos seus produtos.
Mas com o passar do tempo, a China começou a se especializar e hoje tem produtos muito compatíveis com outros produtos da Europa e até dos Estados Unidos, se tornando um grande polo industrial, né? Instalando, por quê? Muitas indústrias procuram a China porque a mão de obra chinesa era muito barata. Então, países da Europa acabam instalando as suas empresas na China, por ser um país populoso também, então existe muito. A Índia também, ela tem principalmente um polo de indústria de informática. Gente. A maioria desses celulares, essa parte tecnológica, se vocês observarem, você vai ver Made in India. Tá? A Índia, apesar de ter grandes desigualdades, a Índia e a China são países ricos, são países que estão se industrializando, mas que existe uma grande desigualdade social. Então, riqueza porque não tem a ver com distribuição de renda, né? Tem uma diferença. Passando aqui, a gente finaliza, que é uma imagem apenas de indianos trabalhando no ramo da confecção. Gente, então, vamos lá, vamos ler o material, resolver as questões, tirar as dúvidas, questionem. Realmente quero ver a participação maior desse nono ano lá no PS1, tá certo? Vou deixar lá todo esse material lá postado também. E qualquer dúvida a gente tá lá para ajudar, para a gente conversar. Foi um prazer estar aqui com vocês e até a próxima aula de Geografia.